Olá, que bom que você está aqui comigo de novo. Eu sou a Lilian Dornelas e você está na série Confiança. Hoje nós vamos para mais uma mensagem sobre confiança em Deus. Vamos falar mais uma vez sobre Davi. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui no canal, dá um gostei, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de ter mais confiança em Deus para passar pelos desafios dessa vida. Não deixe de compartilhar nem de curtir, porque você pode fazer a mensagem de Deus ir para mais longe. Vamos para a mensagem de hoje? O tema é: todo Davi precisa de um Golias. Vem comigo. 1 Samuel, no capítulo 17, conta a história de Davi. Nós falamos na última mensagem sobre Davi, mas tem mais uma lição que eu quero ensinar para você acerca da vida dele. Então, lá no capítulo 17, vem dizendo que Davi ele enfrenta e vence um gigante. Davi era um jovem pequeno, Davi luta contra um gigante de 2,90 metros de altura. Imagina 3 metros para cima, a altura de uma casa. Foi contra alguém tão grande assim que Davi lutou. Mas aos olhos humanos, como nós já dissemos aqui, ele não tinha condição de fazer isso. Mas para Davi, ser o Davi vencedor que ele foi, para Davi ser o guerreiro vitorioso que ele se tornou, ele precisou enfrentar um desafio. E o nome do desafio dele era Golias. E eu quero te ensinar essa chave hoje. Todo Davi precisa de um Golias. Todo vencedor precisa de um desafio. Todo vitorioso vai ter uma batalha para enfrentar. Incrível isso, não é mesmo? Você já parou para pensar que você só vai vencer aquilo que você enfrentar? Você já parou para refletir que a gente quer sempre vencer em alguma área da vida, seja ela financeira, nos estudos, no casamento, na vida espiritual, na vida familiar, no trabalho, profissionalmente, a gente sempre quer vencer, a gente sempre quer fazer com que as coisas deem resultados bons. Mas todo Davi precisa de um Golias. Você quer ser um Davi vencedor? Você quer ser alguém que saia como um guerreiro vitorioso? Saiba que você vai ter batalhas a enfrentar. Saiba que você vai ter desafios para passar. Você não vai ser vencedor se você não lutar. Você não vai ser vencedor se você não encarar, não enfrentar as dificuldades que surgem durante o nosso caminhar. O nome do desafio de Davi era Golias. E hoje eu quero te perguntar: qual o nome do seu desafio? Qual o nome da sua guerra? Qual o nome da dificuldade que você tem passado? Enfrentar desafios muda a nossa vida. Assim como Davi enfrentou Golias e a vida dele foi transformada dali para frente, todo desafio que você encara, que você luta, que você decide ousadamente vencer, vai mudar a sua história. Mas a diferença é que muitas das vezes a gente quer encarar os desafios com base na nossa força, no nosso conhecimento e na nossa capacidade. A gente não faz assim como Davi fez. A gente desiste porque a gente luta olhando para nós mesmos e para nossa força. Mas Davi entrou naquela guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi no nome dele, Davi não foi na força dele, mas ele pegou as habilidades que ele sabia que ele tinha e colocou na mão de Deus, para que Deus, na hora certa, o fizesse vencedor. Quais são os seus desafios? O que é que você tem enfrentado? Você consegue dar nome ao seu gigante hoje? Você é um Davi de hoje. Todo Davi vencedor vai precisar enfrentar e encarar Golias, dificuldades, desafios, lutas. Todos nós, se queremos ser vencedores nessa vida, teremos que enfrentar batalhas. Ninguém vira vencedor sem enfrentar uma guerra. Ninguém vence sem encarar uma luta. Mas o mais importante que a gente tem que aprender com Davi não é o lutar por lutar, é o lutar
confiando no nome daquele que está com você, confiando no nome daquele que te encoraja a ir, no nome do Senhor dos Exércitos. Davi era pequeno diante de um desafio chamado Golias, e talvez hoje você também seja pequeno diante de um grande desafio que Deus colocou nas suas mãos. Mas saiba que se você for em nome do Senhor e colocar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, Ele vai te honrar, assim como Ele honrou Davi. Sabe, a gente quer vencer na vida muitas das vezes sem enfrentar as dificuldades, sem enfrentar as batalhas, mas não existe isso. Não existe um vencedor sem um confronto. Para você ser vencedor, você vai ter que lutar e encarar os desafios que aparecem para você. Para você ser um vencedor, você vai ter que ousadamente olhar e dizer: olha, não é no meu nome nem na minha força, mas no nome do Senhor eu vou te vencer. Qual é o nome do seu gigante hoje? O de Davi era Golias, e vencer Golias mudou toda a vida dele. Qual é o nome do seu gigante e o que vai mudar na sua vida quando você encará-lo e vencê-lo, quando você for enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos? Qual é o nome do seu gigante? É o medo? É a aflição? É a depressão? É a comparação? É a autoestima baixa? Qual é o nome do seu gigante? O que você tem que enfrentar talvez dentro de você? O que você tem que enfrentar talvez lá fora? Não dê ouvidos para aquilo que os homens dizem, mas ouça aquilo que Deus diz que você é. Ouça a voz de Deus te encorajando a ir. E hoje eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Muitos Davis podem se levantar no nosso tempo. E talvez você seja um Davi que esteja aí enfrentando uma luta, mas dê nome ao seu gigante. E não se esqueça que para Davi se tornar um vencedor, ele precisou enfrentar Golias. Todo Davi precisa de um Golias. Talvez você não entenda o motivo pelo qual você está passando por essa dificuldade hoje, mas saiba que Deus, eu creio nisso, Deus pode levantar muitos Davis hoje, muitos guerreiros vencedores que não vão olhar para as circunstâncias, mas que vão enfrentar os seus gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode orar comigo e pedir para que Deus te encoraje nessa hora? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor encoraje a pessoa que está me vendo aí do outro lado desse vídeo. Deus, eu não sei qual é o nome do gigante que ela tem que enfrentar, mas eu tenho certeza, meu Pai, que para nós sermos vencedores, assim como Davi foi, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, para sermos vencedores, nós teremos que enfrentar os nossos Golias. Deus, o Senhor sabe quais são os meus Golias e as minhas dificuldades, e eu quero vencê-los todos no Teu nome, e que você hoje possa fazer essa oração. Peça agora a Deus para que Ele te ajude a vencer todos os seus gigantes e seja um vencedor, assim como Davi foi. Quando você vence os seus desafios, quando você vence os seus Golias, você se torna alguém diferente. Você se torna alguém fortalecido, porque o poder de Deus te fortalece. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te encher de força e de ousadia para vencer todos os seus gigantes. Até a próxima mensagem. E não se esqueça, se encha de coragem, assim como Davi se encheu.